quando a gente fala, olha, a gente precisa ter uma assertividade maior, e aí a gente entra aqui no tema. Como que a gente consegue ser assertivo com o cliente lá na ponta? Muitas das vezes eu recebi uma carga aqui agora, o que eu posso de repente fazer de diferente para que esse cliente, para que eu receba esse cliente lá na ponta, consiga localizar e consiga receber ele. Sim, eu acho que para ter uma operação eficiente, a gente precisa organizar dois fatores. O primeiro são as pessoas, a gente não faz nada sem pessoas. Na cobrança, a gente tem agora a inteligência artificial chegando, que vai mudar um pouco o mercado, mas acho que todo mundo achou que ia ser algo muito mais rápido. E agora a gente está, de fato, entendendo como funciona. O segundo ponto é processo. Então, por isso que eu bato muito no ponto do básico bem feito, que é, você tem o seu dado estruturado, porque o dado é uma das formas de chegar no resultado final mais fácil. Então, a receita, a cobrança no final do dia é uma receita. Você tem que seguir alguns passos. Você tem que estratificar seu mailing, você precisa segmentar ele entre o pedaço que é rentável, o pedaço que talvez me pague se eu trabalhar da forma correta, e um pedaço que não vai tirar receita, que provavelmente foi um crédito mal originado e não vai. Foi um problema na originação. A cobrança não vai resolver esse caso. Você pode ir na casa dele, você pode prender, ele não vai pagar, porque foi um crédito com uma originação errada, e isso você precisa tirar da frente. A partir do momento que você sabe quais são os seus nichos de grande rentabilidade ou de grande probabilidade de pagamento, o nicho intermediário ruim, você já consegue ter a primeira segmentação do seu mailing. A segunda é, eu tenho um contato dessa pessoa? A resposta é basicamente, são três. Eu tenho, não tenho ou não sei. Porque se você tem um telefone e não tem a confirmação, ele é um telefone que você precisa realizar algumas ações até ele chegar ou na confirmação ou no descarte daquele telefone. E para fazer isso de uma forma eficiente, você precisa ter confiança nos seus dados. Então, você precisa garantir que o seu agente, o seu operador está classificando, tabulando aquela chamada da forma correta. Isso é super importante, eu vejo que é muito negligenciado ainda em algumas empresas. Existem tabulações genéricas que afetam toda a qualidade e gestão do segundo contato, né? Se você falou com o devedor, você precisa saber o que foi dito naquela conversa, o que aconteceu e como você vai dar uma tratativa depois disso. E se os seus dados são utilizados para você montar a sua ação do dia seguinte. Então, eu liguei para esse telefone quantas vezes? Em que momento eu paro de ligar, compro um telefone novo? Em que momento eu vou fazer uma ação nova ou para qual canal aciona? Então, primeiro ponto, se o seu dado não estiver estruturado, não é uma ciência aqui montar um foguete, não, é algo simples. Você precisa ter confiança no dado, um processo estabelecido, tem que ser automatizado, você não pode ter alguém todo dia tratando o dado, porque se a pessoa ficar doente, você perdeu o dado ali no dia. Então, primeiro passo, organizar os dados. Confia no dado? Legal. Aí a gente vai para o segundo, que é a parte de estratégia de cobrança. Então, legal, eu tenho meu dado organizado, como que eu vou atuar? E aqui não tem a fórmula mágica. Cada empresa atua de uma forma e cada empresa tem seu DNA. Então, olha, essa empresa é muito boa em valores altos e eu tenho 3 operadores bons, vou segmentar dessa forma. Então, você monta a sua estratégia em cima das informações que você tem e aí você entende se você vai colocar numa ferramenta de WhatsApp, se você vai mandar um mail, como você me contou da história que você mandou Sim. carta quando não tinha telefone, na época que a carta era muito utilizada para cobrança. Então, você vai adaptar a sua estratégia com os dados que você tem, desde que você confie nos dados. Você não confiava nos telefones naquela operação que você me contou, você mandou uma carta, porque era o dado mais confiável. Então, você pega, em cima da confiança que você tem no dado, você monta a próxima ação. E a terceira, que é fundamental, é prestar atenção nas pessoas que estão à frente. Então, não adianta você ter a melhor estratégia de cobrança se quem está na ponta ali, que é o operador que vai falar com o devedor, ele não tem a capacidade de negociar aquela dívida, ou se ele não está em uma situação confortável. Eu já vi muito call center que você senta, a cadeira está quebrado. Quem que trabalha bem numa condição dessa? Acho que ninguém fica confortável. E aí eu já vi empresa gastando muito dinheiro em tecnologia e a cadeira e o microfone estão quebrados. Sim. E aí isso vai afetar o resultado no final, mas é bonito falar que você contratou uma baita ferramenta e fechou com o melhor discador, mas enquanto você negligencia aspectos básicos da operação, isso faz muita diferença no final do funil ali, né? E como hoje na WKC a gente atende mais de 300 operações distintas, então são 15 clientes com várias operações. Então, a gente tem atraso curto, longo, médio de bancos digitais, de carteira de varejo, enfim. E aí eu vejo a diferença entre essas operações e é gritante o resultado entre uma operação bem organizada em termos de dado e gestão de pessoas e empresas que usam normalmente a força bruta. Então, ele coloca
30 pessoas para atingir o resultado que uma empresa organizada atinge com 10. Sim. E aí, muitas vezes, o problema vira, o mailing é ruim, eu não tenho um contato bom, o enriquecimento que eu fiz não foi legal, o discador não está funcionando, mas tudo isso é só consequência de um processo que não foi muito bem estruturado lá atrás. Então, esses fatores são determinantes. E aí, o ponto final, só para concluir essa a visão que eu tenho, é que ainda falta também um pouco capacidade analítica em alguns casos para entender se a ação que a gente fez está tendo resultado ali no final. Então, eu vejo muito em clientes, às vezes eles fazem um enriquecimento e eles não conseguem medir se foi bom ou não. Ele não faz um teste A/B, de uma forma correta ou com sem viés na análise. E isso muitas vezes não é nem culpa da pessoa que está operando, mas da estrutura. Não tem uma ferramenta básica para fazer isso. O cara não tem um SQL, não tem um Python, alguma ferramenta. Ali, às vezes ele nem pode instalar uma ferramenta que auxiliaria ele a fazer esse tipo de análise, mas ele é cobrado pelo resultado. Mas a condição, às vezes, nem é dada para ele entregar esse resultado.